vamos continuar. Coríntios, capítulo 5. Cinco, 1. Esse é um dos capítulos mais fortes do Novo Testamento. Capítulo 5, versículo 1. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, nesse caso, teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Oremos. Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que não somos nada, Senhor. Pó e cinza é o que somos, Senhor, mas somos alvo do Teu grande amor, alvos da Tua misericórdia, alvos da Tua compaixão. Senhor Jesus, Senhor, por isso, em nome dessa compaixão, Senhor, abre a Tua palavra para nós. Senhor, queremos desfrutar dela, Senhor. Senhor, guia-nos essa noite com Teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o grande problema de Corinto não era só, ou basicamente só, a questão das divisões, nem era a questão da imoralidade. O grande problema de Corinto era o orgulho. O maior de todos os problemas é o orgulho. Satanás, ele se orgulhou da beleza que tinha e por isso se achou o bonzão, o bonitão, e achou que podia sentar no trono de Deus. E Paulo, ele começa: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. O que estava acontecendo, irmãos, era simplesmente que a pessoa estava vivendo com a madrasta. Não se sabe se esse pai era vivo ou morto, não se sabe. Mas o que ele cometeu, irmãos, é proibido na lei de Deus. Se a gente vê lá em Levítico capítulo 18, nós não vamos para lá, Levítico 18, ele diz que quem faz isso é digno de morte, tem que ser apedrejado.
E esse tipo de prática não era comum nem nas pessoas do mundo, mas estava acontecendo dentro da igreja em Corinto. Mas qual era o grande problema da igreja, que parece que eles não estavam vendo isso? Versículo 2: contudo, andai vós ensoberbecidos. Não chegaste a lamentar, não? Mas a questão é, andai vós ensoberbecidos. No capítulo 4, versículo 8, no 4:8 diz assim: já estás fartos, já estás ricos, chegaste a reinar sem nós. O grande problema, irmãos, é quando nós achamos que nós temos tudo. Eu costumava dizer lá em casa que um dos grandes problemas que a vida da igreja teve foi se ensoberbecer. Nós somos os bons, nós somos os melhores, nós temos isso, nós temos aquilo, ninguém é melhor do que nós. Olha só, meus irmãos, nós estamos aqui pela graça de Deus, pela graça de Deus. Nós temos a visão da igreja pela graça de Deus. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Todos foram salvos pelo sangue de Cristo. Independente do grupo que congrega, irmãos, todos foram salvos pelo mesmo sangue, comprados pelo sangue de Cristo. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento. Que sentimento é esse, irmãos? De se esvaziar. Jesus era Deus, mas ele nunca se orgulhou por isso. Ele nunca chegou a dizer: olha, gente, me respeite porque eu sou Deus. Nada disso, irmãos. Ele veio para nos servir, ele morreu na cruz para nos salvar. E diz assim, versículo 7: antes a si mesmo se esvaziou. Sabe qual é a coisa mais difícil para a gente? É se esvaziar. Se esvaziar. Porque quando a gente acha que tem razão, a gente não abre nem para o trem. Olhe, quando eu tenho razão, olhe, eu bato o pé, acabou-se. Mas, irmãos, nós somos frutos da misericórdia de Deus. Tem um salmo que foi visto aqui semana passada, essa semana. Não, se hoje é domingo, primeiro dia da semana, é semana passada já. Quinta-feira. Irmãos, eu vou aproveitar e fazer um encorajamento para os irmãos. Os irmãos que puderem, alguns não podem por trabalho, outras coisas. Irmãos, venham para a reunião de oração. Porque assim, em todas as reuniões, Deus fala conosco. Na reunião de oração, nós falamos com Deus. E o Salmo 136 diz assim, versículo 1: rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 2: rendei graças ao Deus dos deuses, porque não preciso nem estar falando todo o salmo, porque ele é tudo isso, sempre a misericórdia do Senhor. Agora eu queria pular para o 26, versículo 26. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura
para sempre. Então esse salmo ele está sempre nos lembrando que nós só estamos aqui porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E diz assim: tributai louvores ao Deus dos céus. Irmãos, o grande problema do nosso passado é que nós tributávamos louvores à vida da igreja. A vida da igreja. A gente louvava demais, porque nós somos bons, nós somos isso, nós somos aquilo. A gente tirou o louvor do Deus dos céus e colocou para a nossa vida da igreja. A gente tem que ter cuidado, irmãos, com isso. Tributar louvores ao Deus dos céus. Irmãos, só existe a vida da igreja porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós somos alvo da misericórdia de Deus. Nós só estamos aqui por conta da misericórdia de Deus. Nós só temos a visão da igreja hoje por conta da misericórdia de Deus. Nós só somos salvos por causa da misericórdia de Deus, que dura para sempre. Então, qual era o problema da igreja de Corinto? Eles estavam ensoberbecidos. A soberba deles foi tão grande que cegou eles para o pecado que estava acontecendo na cara deles. Na cara deles. Pecados de imoralidade. A gente vai ver depois com a continuação de Coríntios, houveram outros pecados de imoralidade. Mas não eram tratados porque os irmãos achavam que eram a igreja perfeita, a igreja pura, a igreja boa. E o resultado é que os pecados não eram tratados. Vamos voltar para Filipenses, novamente, capítulo 2. Aí você vê Jesus, era Deus. Capítulo 2, versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Sabe o que é que nós somos aqui, irmãos? Servos. Por isso que ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí, versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então o que o Senhor espera de nós, irmãos, é que a gente se humilhe diante do Senhor, que a gente reconheça, como o Jorginho falou, que, Jorginho falando sobre salvação, nós não éramos merecedores, mas Ele quis nos salvar, né? A Bíblia, o hino diz assim: o que te fez morrer por mim? Sabe o que foi que fez? O grande amor de Deus por nós, somente. Não foi outra coisa, foi o grande amor de Deus. Ele quis nos salvar. Ele não viu em nós coisa boa nenhuma, nada que valesse a pena. Ele simplesmente quis nos salvar, porque essa é a boa vontade de Deus. Efésios, capítulo 2. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, isso é o motivo de Deus ter nos salvado. Grande amor com que nos amou. Versículo 5: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não é pelo esforço, não é por beleza, não é por mérito, não é por dom, é pela graça de Deus. E isso por causa do grande amor com que nos amou. É isso, irmãos, que nos faz estar aqui hoje. Por isso que a gente tem que evitar o orgulho. A gente tem que se humilhar diante da mão do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5.
5:5. Rogo igualmente aos jovens. Ele está falando para os jovens, porque os jovens, na maioria das vezes, são mais rebeldes, né? Mais difíceis. Mas não é só para os jovens isso. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sino, trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Por isso, irmãos, a gente tem que perceber que a gente no quer dizer, no tratamento de uns para com os outros, no nosso relacionamento com os irmãos, cingivos de toda humildade. Então, se eu vou me relacionar com o irmão, eu tenho que relacionar-me de forma humilde. Se eu for falar com o irmão, se eu for perguntar por outro, se eu for falar sobre algum problema, então eu tenho que me cingir de humildade. Porque Deus resiste a quem é soberbo. Deus resiste aos soberbos. A igreja em Corinto, irmãos, Deus estava resistindo a ela. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, irmãos, que a gente possa se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Que a gente possa perceber, irmãos, que nós não somos absolutamente nada. Só estamos aqui, irmãos, pela graça de Deus. E todos os dias, irmãos, a gente louvar ao Senhor pelas suas misericórdias, que não têm fim e que duram para sempre. Vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosses tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo, ele toma a decisão sobre essa situação 3 vezes. Ele cita o que tem que ser feito 3 vezes. Tá? Mas a gente vai ver as 3 vezes que Paulo vai falando. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás. É a 2ª vez que ele fala do caso, né? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E lá no final ele diz assim: os de fora, porém, Deus o julgará, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, Paulo fala de tirar do meio, Paulo fala de entregar a Satanás, Paulo fala de expulsar. Basicamente, as 3 coisas são a mesma coisa. A palavra de Paulo ele foi pesada quando ele diz para entregar Satanás. Mas sabe o que é entregar Satanás, irmãos? É mandar de volta para ele. Simplesmente. Porque o mundo jaz no maligno. Então, quando Paulo diz assim, entregue a Satanás, ele está simplesmente dizendo assim, devolve para o mundo. Lá ele vai aprender. Lá Satanás é que vai tomar conta dele. Aí eu pergunto, irmãos, a atitude de Paulo foi exagerada? O que é que os irmãos acham? Sim ou não? Nem um pouco exagerada, irmãos. Nem um pouco. Paulo estava, irmãos, exercendo o que a gente chama de disciplina. Disciplina. Os irmãos lembram que Jesus, ele disse, se o irmão pecar contra ti, vai ter com ele só, se não, chama 2, se não ouvir, chama a igreja, se não ouvir a igreja, considera gentil e publicano. É o mesmo princípio. Considerar gentil e publicano é simplesmente pegar a pessoa e mandar de volta. Ah, irmão, você não quer se submeter à autoridade da igreja? Então volte para o mundo. Você é um gentil, um publicano. Você quer continuar no pecado, irmão? Então vá pecar lá, no mundo. Então Paulo, quando ele pede para entregar a Satanás, ele está dizendo assim, devolve. Devolve.
Expulsar da igreja, irmão, é simplesmente devolver. Mas o objetivo, irmão, não é destruir a pessoa. Não é destruir, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O objetivo é fazer com que a pessoa reconheça que na igreja ele está protegido e cuidado, não só pelo Senhor, mas pelos próprios irmãos. A igreja é o lugar de cuidado. Exatamente, não é para destruição, não é para destruição. Não é para destruição, irmãos. É por isso que no final, agora tem um detalhe, a gente vai chegar lá. Queria ver com os irmãos, Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Isso. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Qual era o grande problema da igreja em Tiatira? Tolerância. Bom, o problema da igreja não era Jezabel. O problema era a própria igreja que tolerava Jezabel. Então Jezabel estava lá ensinando o povo tal, e a igreja estava tolerando. Irmãos, a gente não pode tolerar pecados. Se a gente tolera pecado, Jezabel vai aparecer e fazer o que ela quiser. A gente estava tendo comunhão ontem, eu e Paulo Marinho, e ele estava dizendo assim, o nosso grande erro foi dizer assim, tem esse problema, não, vamos deixar passar. Não, tem esse outro problema, não, vamos deixar passar, e vamos deixar passar, e a coisa vai passando, e a coisa vai crescendo, e vai piorando, e vai cada vez mais piorando. Daqui a pouco Jezabel aparece, e quer tomar conta da igreja. Mas o problema, irmãos, foi a tolerância. O problema da igreja de Tiatira, tolerância. Qual era o problema da igreja de Corinto? Tolerância. Eles estavam tolerando que aquela situação tomasse corpo dentro da igreja. É por isso, irmãos, que nós precisamos exercer disciplina na igreja. Não é fácil, não, é doloroso, mas é para manter a pureza da igreja. Por isso que Paulo, ele disse assim, pega esse cara aí e devolve ele, que ele está só causando problema dentro da igreja. Preste atenção que de todo os casos que acontecem em Corinto, foi o único que ele disse, bota esse rapaz para fora. Então, por que ele fez isso? Vamos voltando, irmãos. Paulo, ele vai dizer por que ele fez isso. Ele dá umas dicas. Capítulo 5, é meio pesado esse capítulo, irmãos, mas para a gente aprender alguns pontos bem positivos. Capítulo 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância, quer dizer, a vossa pabulagem, né? Vocês estão pabulosos demais, vocês estão se exaltando, a autoexaltação de vocês não é boa, não é nada boa. Orgulho, boa. Orgulho, jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Paulo usa esse mesmo termo, essas mesmas palavras lá em Gálatas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermento. E Paulo, ele vai fazer uma diferenciação aqui já já. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento,
pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Preste atenção que Paulo faz uma divisão aqui. Ele usa velho fermento, é um tipo, nem com o fermento da maldade e da malícia. Então existiu o fermento da maldade e da malícia, eram dois, e existiu o velho fermento. Velho fermento. Vamos lá. Lucas. Capítulo 12, versículo 1. O velho fermento. Que era o fermento, irmãos, que estava sendo usado há muito tempo, é por isso que Paulo chama de velho fermento. Desde a época de Jesus era usado esse fermento. Portanto, posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é o quê? Hipocrisia. Hipocrisia, irmãos. Sabe quem eram os hipócritas da igreja de Corinto? Primeiro, os irmãos estavam fechando os olhos. Segundo, aquela pessoa que estava entre os irmãos em Corinto. Eram os hipócritas. Eram os hipócritas. É por isso que Paulo diz assim, o velho fermento. Está se referindo à hipocrisia. Aí depois da maldade e o da malícia. Voltemos para lá. Coríntios. A gente vai para o versículo 11 para a gente mostrar qual é o problema da hipocrisia. Versículo 11 diz assim, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem mesmo com mais. Essa pessoa, irmãos, estava no meio dos irmãos e não era cristão. Não era cristão. E eles estavam tolerando essa situação, mas o caba estava lá, junto dos irmãos. É por isso que ele diz assim, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão. É por isso que no final ele chama essa pessoa de malfeitor. Esse nome malfeitor é o mesmo nome usado, a mesma palavra no grego usado lá no Pai Nosso, e livra-nos do mal, ou livra-nos do malfeitor, mesma palavra, mesmíssima palavra. Então o Senhor, Paulo está querendo dizer que existia na igreja de Corinto pessoas que estavam se dizendo cristãos e que não eram. Nós já tivemos esse tipo de experiência, nós já tivemos irmãos, né, que se diziam cristãos, mas que não eram de verdade, né? Elizabeth passando por uma situação bem parecida com essa, né, Elizabeth? O cara tinha sido expulso do corpo de bombeiros, o cara era bandido, o cara bebia, tal, estava na igreja em Mari, enganando os irmãos, um safado. Nós já vimos isso. Pessoas com mandato de prisão que vieram para Sapé para enganar. E exato. Então, irmãos, a gente tem que ter muita cautela. Nós como cristãos, nós temos um problema muito sério. É as pessoas chegarem para a gente e dizer assim, eu sou cristão. Aí a gente fica todo feliz, aí abraça, leva para dentro de casa. Não, irmãos. Não, a gente não pode ser assim, mas não, irmãos. A gente tem que ser cauteloso.
cauteloso, irmãos. Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. A gente não pode acolher a qualquer pessoa que se diga cristão. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, que nós temos uma prática no passado, os irmãos mais antigos lembram disso. Não é? Paulo, Gláucia, Elizabeth, Bernadette, os mais antigos mesmo. Era assim, chegou alguém, converteu-se, os irmãos chegavam e diziam assim: irmão, conte aí seu testemunho de conversão. Não era assim, Paulo? Tinha que dar testemunho. Tinha que dizer como se converteu. Tinha que falar que tocou no Senhor, como tocou no Senhor. E dar testemunho. Então a gente tem que ser muito cauteloso para que não aconteça o que aconteceu na igreja de Corinto. Agora, para isso, irmãos, nós precisamos estar sempre buscando a misericórdia do Senhor. Voltando para o versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. A gente tem que ter cuidado, irmãos, para que a nossa vida seja uma vida de santificação e de buscar o Senhor. Uma vida de estar na presença do Senhor, porque o mínimo de fermento que entra, ele vai levedar a massa toda. O mínimo de pecado que entrar, irmãos, ele vai contaminar todo mundo. Por isso, irmãos, a gente precisa tratar com as questões de pecado. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente vai expulsar todo mundo. Paulo estava pedindo para expulsar alguém que dizia-se crente. A gente vai ver outros casos aqui em Corinto que são graves, mas em momento nenhum Paulo pediu para expulsar. Em momento nenhum. Apenas esse único caso, porque era o caso de alguém que não era cristão de verdade. Mas como ele já tinha ouvido a palavra de Deus no meio da igreja, Paulo tinha esperança que no dia do Senhor ele fosse salvo. Paulo tinha essa esperança. Porque essa é a nossa esperança, irmãos, que quem ouve a palavra de Deus será salvo. Aí ele diz, versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Irmãos, o Senhor nos purificou de todo o pecado. E Paulo estava relembrando isso aos irmãos em Corinto. Vocês já foram lavados, vocês não podem estar associados a esse tipo de pessoa. Vocês não podem estar associados a pessoas que se dizem crente e que vocês sabem que não são e que estão no meio de vocês. Paulo ele está dizendo assim, olha, já em carta vos escrevi, versículo 9, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo. Porque Paulo está dizendo, irmãos, que no nosso dia a dia, a gente vai ter contato com pessoas que são impuras. A gente vai ter contato com todo tipo de gente. A gente vai ter contato com idólatra, a gente vai ter contato com roubador, né? Só basta você ter um amigo político, você já sabe que você tem contato com algum roubador, né? Deus abençoe a política no Brasil, que eles possam ganhar a salvação em Jesus Cristo. Mas, irmãos, Paulo está dizendo assim, olha, não é o problema, não é você ter contato com esse tipo de pessoa, porque você vai ter que ter no mundo. Até porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos manda, irmãos, como ovelhas para o meio de lobos. Lobos. Nós somos as ovelhas, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós precisamos brilhar onde quer que nós formos. Nós precisamos ser o sal da terra onde quer que nós formos. Então é impossível a gente não relacionar-se com essas pessoas. O grande problema é tolerar alguém que quer viver no pecado. Tolerar isso dentro da igreja. Esse é o grande, é o pior de todos os problemas. Mas versículo 8, eu estou indo e vindo, irmãos, porque tem umas coisas que são muito preciosas. Ele diz assim,
Por isso, celebremos a festa. Irmão, nós precisamos estar celebrando sempre o nosso Senhor. Celebrando que o Senhor, irmãos, nos resgatou, nos fez seus filhos. Por isso, celebrando uma festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os armos da sinceridade e da verdade. Irmãos, o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aquilo que a gente faz para Deus precisa ser de maneira sincera, precisa ser de coração para Deus. Nós não fazemos nada para agradar homens, nós fazemos as coisas para agradar Deus, porque Ele sonda o nosso coração, Ele sabe quem nós somos. Nenhum de nós deve estar aqui, irmãos, para satisfazer a ninguém. Nós estamos aqui porque nós amamos ao nosso Deus. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, nós amamos a vida da igreja, nós amamos os irmãos. E com os asmos da sinceridade. Agora, irmãos, deixa eu dar um equilíbrio nessa história de sinceridade. A Bíblia diz: seja o vosso falar agradável a todos os homens, mas temperado com sal. Isso quer dizer, irmãos, que a gente precisa ser agradável para as pessoas. E principalmente agradável uns com os outros. Filipenses de novo, capítulo 2. Versículo 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Por isso que no versículo 5 ele diz assim: tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus. É esse sentimento que a gente tem que ter. Versículo 3, voltando: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse, irmãos, é o sentimento que nós precisamos ter. É o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou, mesmo sendo Deus. Então, quando a gente for ter comunhão uns com os outros, a gente precisa ser sincero. Mas ser sincero não quer dizer ser salgado. Ser sincero não quer dizer ser salgado. A gente precisa falar a verdade em amor. Amor. Às vezes a gente vai ter comunhão com o irmão e a gente é salgado. O que nós precisamos, irmãos, é ser agradáveis uns aos outros. A gente precisa, irmãos, conquistar uns aos outros. Às vezes eu estou numa situação ruim, eu estou passando por uma situação ruim, aí o irmão, ao invés de me ajudar, piora a situação. Às vezes com a crítica, com uma coisa, eles nem sabem o que é que eu estou passando, aí vem e dá uma crítica. Irmãos, Deus nos deu uma coisa para os que têm, uma ferramenta muito boa, chamada WhatsApp. Quem tem WhatsApp, irmãos, é uma ferramenta maravilhosa. Mande mensagem para os irmãos se sentirem falta. Eita, vou dar um exemplo. Samuel não veio hoje, por exemplo. Samuel está passando por umas situações difíceis. Ele bateu, ele caiu, machucou o braço, deslocou o ombro, né? Não sei se os irmãos sabem disso, né? Por isso que ele não tem vindo. Então os irmãos mandem mensagem para o irmão: irmão, nós amamos você, irmão, estamos sentindo sua falta, irmão, Jesus ama você, né? Aí de repente eu encontro eu encontro Samuel na rua, mas irmão,
Está voltando para o mundo, nunca mais foi para a igreja. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, irmãos. A gente não sabe o que o irmão está passando, né? Ele está passando por uma barra muito grande. Então a gente aproveitar, irmãos, a situação e estar encorajando uns aos outros. Hebreus. Olha só. Capítulo 10. A gente ama o início, versículo 19. Todos nós amamos o início desses versículos. É muito lindo, tendo, pois, irmãos. Olha que coisa linda. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Que coisa linda, né, irmãos? Tem depois intrepidez. Irmão, isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. Bonito e muito. Mas para que eu vou entrar no Santo dos Santos? Será que é só para mim? Será que é só para mim, irmãos? Versículo 24. Depois que eu entro no Santo dos Santos, aí eu contemplo, eu me aproximo de Deus, né? Versículo 22, primeiro. Aproximemo-nos com sincero coração. Olha que coisa linda, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Isso é muito precioso, irmão. Mas isso não é só para mim. Aí o próximo versículo. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você vai para o Santo dos Santos, você desfruta do Senhor, está tudo muito bom, está tudo maravilhoso, mas você precisa pensar nos irmãos. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos. Estimular, vamos lá, Jean. Vamos junto, Senhor Jesus. Versículo 25. Aí a gente pega essa primeira parte do versículo para matar os irmãos. Irmão, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, né? Mas olha o que ele fala depois. Antes façamos as demonstrações, e tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Jesus está voltando. Então vamos encorajar os irmãos. Antes façamos as demonstrações. Vamos lá, irmão. Vamos, Jean, vamos continuar. Vamos estar reunindo os irmãos. É tão bom o Senhor Jesus. Vão estar precisando de alguma coisa. O que é que está faltando? Então a gente adora pegar esse primeiro pedaço aqui, e a gente esquece que o escritor de Hebreus, seja Paulo, está dizendo assim: olha, estimule os irmãos. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Versículo 24. E as boas obras é para a gente se estimular uns aos outros e fazer a demonstração uns aos outros. Irmão, vamos lá, irmão, continue. A situação está difícil, irmão, mas estamos aqui com você, meu irmão, orando. Irmão, estamos orando por você. Está com alguma dificuldade, irmão? Traga para a reunião. Vamos, irmão, para a reunião de oração. Se o irmão não vier, a gente continua orando. Senhor, veja o irmão, Senhor. Senhor, veja ele está passando por tal situação. Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor, do irmão. Se estimular, irmãos. É por isso, voltemos para Coríntios, 1 Coríntios. Então a gente tem que ter, assim, o cuidado de não usar a palavra sinceridade de maneira inadequada. Capítulo 1, versículo 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade da malícia, sim com os atos da sinceridade e da verdade. É 5:8. 5:8. 1 Coríntios 5:8. 5:8. Por isso celebremos a festa. Isso. Com os asmos da sinceridade e da verdade. Ele usa asmo, irmão,
em contrapartida ao fermento, que o fermento, o velho fermento é hipocrisia, mas aqui o asmo é sinceridade e verdade. Então, irmãos, sem hipocrisia, vamos ser sinceros, mas sem machucar, né? Sem ser irônico, sem ser sarcástico, né? Seja amoroso com os irmãos, porque Deus amou você. E é muito fácil eu dizer para Deus que eu amo, porque eu não estou vendo, mas eu tenho que amar os irmãos. Essa é a prova do amor, que eu amo a Deus. Vamos terminando, aí diz assim, Jesus, mas agora vos escrevo versículo 11, que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro. Então Paulo está dizendo, olha, o que acontece lá fora, nós não nos importamos. Nós não nos importamos. Não adianta, nós não viemos para julgar o mundo. Nós não viemos para isso. Mas o que acontece dentro da igreja precisa ser julgado. Precisa ser julgado. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai de entre vós o malfeitor. Então, 3 vezes Paulo fala do que tem que ser feito. No versículo 2, ele diz assim, para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Depois Paulo ele pede para ser entregue a Satanás, no versículo 5, entregue a Satanás para a destruição da carne. E no versículo 13 ele diz assim, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então Paulo, irmãos, estava dizendo assim, irmãos, não deixe com que isso suje a igreja. Não deixe. Alguns irmãos costumam dizer que Paulo se arrependeu lá em 2 Coríntios, porque Paulo disse, olha irmão, eu sei que eu fui muito duro, tal, perdoe quem eu perdoar. Paulo não está se referindo a essa pessoa. Não está. Os irmãos assim, coloquem, a gente já escutou muito isso, Paulo dizendo assim, olha, capítulo 2 de 2 Coríntios, eu quero deixar isso bem claro, irmãos. Capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 5. Ele diz assim, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Paulo aqui está se referindo a alguém que causou tristeza direta para ele, e como resultado entristeceu também a igreja. Possivelmente alguém que fazia oposição direta e falava bem mal do próprio Paulo, e que se arrependeu. Aí Paulo diz assim, olha, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim. Aí quando chega no versículo 6, basta-lhe a punição pela maioria. 7, de modo que devis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido de excessiva tristeza. Essa pessoa a quem Paulo se refere, estava triste pela situação. Já o outro não estava nem aí. E sabe qual é o pior de tudo, irmãos? Esse problema da igreja de Corinto não foi resolvido. Infelizmente. Capítulo 12, versículo 20. Não só aquele problema, mas muitos outros não conseguiram ser resolvidos. Irmãos, quando nós não resolvemos o problema na igreja, ele tem a tendência de crescer. 2, do 12 ao 20. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma que eu vos quero, e que também vós me acheis diferentes do que esperáveis, e que haja entre vós contendas. Os problemas lá de 1 Coríntios.
invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos, tumulto, versículo 21. Receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe do meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram de quê? Da impureza, aquele caso, prostituição, que a gente vai ver os capítulos mais adiante, lascívia, que acometeram. O rapaz lá nunca se arrependeu. E Paulo vai dizer, olha, eu vou chegar lá e Deus vai me humilhar no meio de vocês. Porque vocês não trataram ainda com a situação. O cara não se arrependeu e vocês ainda estão levando o negócio a toque de caixa. Então, irmãos, a igreja precisa tratar dos assuntos que afetam a igreja. Isso é uma ordem do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos cuidar uns dos outros, para que nenhum de nós, irmãos, seja pego no engano de Satanás. E que, por um lado, a gente cometa algum tipo de pecado que vá contra a santidade de Deus. E, por outro lado, irmãos, a gente desencoraje os irmãos que estão fracos. A gente precisa encorajar sempre uns aos outros, para que a gente possa continuar, irmãos, firmes no Senhor. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 11, para a gente terminar. Fala sobre disciplina, é forte, né, Fael? Pesado. Mas olha só o que a Bíblia fala para a gente. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, se você é disciplinado, você aceita a disciplina, então vai ter fruto. Se eu errei, irmãos, eu preciso ser disciplinado. A disciplina, deixa eu só deixar uma coisa bem clara, irmão. Disciplina não é só expulsão. Ali é o ponto máximo. É o ponto máximo. Mas disciplina, muitas vezes, é irmão chegar e chamar a minha atenção. Ô irmão, vamos corrigir isso aqui. Isso não está certo não, irmão. Isso está errado. Irmão, vamos corrigir isso aqui. Você não pode estar desse jeito. Você não pode estar vivendo de todo jeito. Versículo 12. Por isso, aqui, irmãos, o grande segredo. Por isso, restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Quando a gente erra, quando a gente peca, que a gente é iluminado, irmãos, a gente fica meio sem forças para prosseguir. E a gente pensa assim, meu Deus, caí, Senhor, cometi esse pecado, Senhor. Acho que o Senhor não me quer mais. Muitos irmãos desistiram da vida cristã por causa disso. Mas quando se arrepende, irmãos, aí o que é que a gente faz? A gente encoraja. O irmão fraquejou, o irmão está fraco, a gente sustenta. Restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. O versículo 13. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então o objetivo da disciplina é a cura. É para ser curado. Mas é curado com o apoio dos irmãos. É disciplinado sim, mas os irmãos vão lá e vamos junto, irmão. Você pecou, irmão, está arrependido, amém. Então, mas vamos continuar. Não deixa que isso derrube você. Nós somos filhos de Deus. Deus deu a sua vida por nossa causa. Deus enviou seu filho para morrer por nós. Irmão, você é precioso. Deus lhe comprou com algo muito precioso. Então vamos continuar, irmãos. Vamos curar o irmão para que ele continue, para que ele prossiga. Esse é o objetivo, irmão, da disciplina. Para que nós, irmãos, possamos prosseguir a nossa vida diante de Deus em santidade.
Louvado seja o nome do nosso Senhor.